A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e diz também que nós somos a casa que ele escolheu para morar. Eu queria relembrar um pouquinho sobre o que é um templo. Antigamente, lá em Jerusalém, o templo era o lugar onde as pessoas se dirigiam até lá para fazer rituais de cerimonialismos, para limpeza de pecados, né? Eles iam lá para orar a Deus, para buscar a presença do Senhor. E eu me lembro que quando Davi quis construir um templo, ele orou ao Senhor, ele dizia: Eu tenho a casa, né, onde eu descanso, que era o palácio onde ele morava. Só que ele falava, só que a arca, né, a arca da aliança naquela época simbolizava a presença de Deus, não tem onde descansar, não tem onde repousar. E eu queria construir uma casa para Deus. E Deus, assim, ouvindo aquelas palavras de Davi, logo respondeu através do profeta chamado, se eu não me engano, Natan. Deus falou que Davi não construiria nenhuma casa para ele, porque Davi tinha as mãos cheias de sangue. Davi era um homem de guerra, mas que Salomão iria construir, que era o filho de Davi, o qual seria o seu sucessor, seria o rei no lugar de seu pai. Então Deus permitiu que Salomão construísse o templo, mas ele deu todas as coordenadas de como ele queria cada detalhe do templo, dos utensílios, a madeira que seria construída, da quantidade de côvados, da altura, dos centímetros, tudo Deus deu perfeitamente para Salomão. Agora escuta essa. Salomão construiu tudo conforme Deus havia ordenado. Se Deus faz isso com o templo que era de pedra, né? Vamos dizer assim, tinha madeira, pedra, vários tipos de materiais misturados. Quando Deus construiu a gente, que ele nos fez o templo dele, que a partir, né, daquela época em que Jesus ele veio na terra, ele morreu naquela cruz. Deus, ele falou que a partir daquele tempo não precisaria mais de templos, né? Templos físicos, porque agora ele tinha um templo onde o Espírito Santo, o Espírito da verdade que ele colocaria em cada um de nós, iria habitar. E ele fala na sua palavra que nós somos esse templo que ele construiu, somos a habitação dele. Deus sabe de todas as coisas, ele sabe quanto de altura nós temos, centímetros, tudo Deus sabe. Cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça, Deus ele sabe de tudo, todas as coisas. Então, voltando, o templo era usado para isso, lugar de adoração, né, onde as pessoas iam lá, não é? Oravam, adoravam, as pessoas se sentiam bem estando na casa de Deus, que era chamada assim, né? O templo onde iam se reunir, onde as pessoas iam lá fazer seus rituais de limpeza de pecados, de sacrifícios, de agradecimento, onde levava os seus dízimos, né? Naquela época, as ofertas e tudo mais. Ali era o lugar de purificação. E hoje, nós somos esse templo. E eu pergunto, como você tem cuidado desse templo que Deus deu para você? Como você tem cuidado desse templo que Ele hoje, no caso, fez para habitar, que somos nós. Naquela época, a presença dele, né, estava naqueles templos, mas hoje a presença dele está em nós. Ele mora dentro de mim. Não há necessidade de eu ir e dizer assim, eu vou até um templo de pedra buscar a Deus, porque ele já mora dentro de mim. Essa busca não precisa ser feita do lado de fora, mas do lado de dentro. E como antigamente o povo chegava no templo, tinha uma parte de um ritual que eles faziam que precisavam ser limpos com água. Eles tomavam um banho, retirava toda aquela sujeira, imundície, né, deles, do corpo, para depois,
adentrar o templo. Então, o templo é lugar de purificação, de santificação. Templo é lugar de limpeza mesmo, né? De sacrifícios. E hoje em nossas vidas não é diferente, porque hoje Deus já habita em nós, então essa limpeza já existe. Hoje Deus habita em nós, então a gente não precisa sacrificar nada. Ele fala que melhor é obediência do que sacrifício, não é? Porque antigamente o povo ia, fazia sacrifícios e continuava errando, continuava falhando, continuava pecando. Gente, isso é muito forte. O povo ia, de repente levava um animal para matar, para derramar o sangue por conta de um pecado, e o povo saía, continuava fazendo aquilo repetidamente. E Deus fala assim que, uma passagem que Deus fala que o cheiro das ofertas, ou seja, dos sacrifícios deles, eu estava subindo para Deus, mas não de forma agradável, o cheiro estava ruim, como se Deus não estivesse mais se alegrando daqueles sacrifícios, porque estava o cheiro ruim, porque eles estavam sacrificando de qualquer forma. E Deus não se agradou. Então, por isso, hoje, não precisa mais sacrifício. Hoje não precisa mais oblações, não precisa cerimonialismo. Hoje não precisa mais nada disso, porque Deus já habita em nós. Lembra quando Pedro falou a Deus, a Jesus, quando Jesus estava ali lavando os pés, ele disse: Ah, eu quero que o Senhor me lave por completo. Ele diz: Vós já estáis limpos pela palavra. Ele falou isso, Jesus. Porque Pedro queria que todo o corpo, então, já que o Senhor quer. Primeiro, ele não queria que Jesus lavasse os pés dele. Ele disse: Se eu não lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Né? Porque Pedro achava que era humilhante de ver Jesus lavando os pés deles, né? Era para ser o contrário. Era eles para estar lavando os pés de Cristo e não Cristo os dele. Só que ele não entendia o que Cristo estava fazendo naquele momento. E ele disse: Tá, então já que é para lavar, meu corpo todo precisa ser lavado. Ele disse: Vós já estáis limpo pela palavra. Hoje nós já somos limpos pela palavra. Não precisamos mais fazer sacrifícios de limpeza, de pecado, de nada. O que nós devemos reconhecer é que somos o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nós devemos buscar Ele dentro de nós e não em outro lugar onde Ele não se encontra, porque Ele já está perto. A Bíblia diz, o salmista Davi falou, perto está o Senhor daqueles que o buscam. Então hoje Ele habita. A casa dele somos nós. E isso é gratificante. Então que hoje você comece a pensar, eu sou o templo, Ele habita em mim. Então eu preciso melhorar como o templo. Eu preciso estar sempre buscando a palavra para me limpar, porque eu já estou limpo, na verdade, da palavra. Eu já estou limpo, né? Mas a cada dia, quanto mais eu leio, mais eu vou sendo limpo pela palavra, porque é ela que faz isso, não é mais sacrifícios, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos faz chegar perto do Senhor, é a obediência à palavra dele. Então, que isso fique na sua cabeça gravada, né? Que isso fique na sua mente. Você é o templo, eu sou o templo. Nós já fomos limpos, estamos limpos. Eu falo sim de uma limpeza todos os dias, porque tem coisas na nossa mente que a gente precisa lutar diariamente para limpar, né? Chamamos disso de uma renovação mental. A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre renovar a nossa mente. Então a gente precisa renovar a nossa mente todos os dias, fazendo uma limpeza dentro dela. E essa limpeza acontece através da palavra de Deus, não através de água mais, né? Não através de sacrifícios ou rituais, mas através da palavra de Deus. Então, aceita isso. Você é templo, você é a habitação dele e somos privilegiados, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você não viu, eu não vi, mas nós cremos. Então nós somos bem-aventurados. Que o Senhor, nesse dia de hoje, faça você entender a importância
que você tem para Deus, a importância que você tem para Ele. Que no momento que você crê em Jesus, crê nas coisas que Ele fez, que Ele veio na terra, tudo que Jesus fez, a partir desse momento que você crê, o Espírito Santo está com você, está comigo, e Ele está ali para nos guiar na palavra dEle, nos fazer obedecer, nos fazer crescer em verdade e em espírito. Todos os dias esse é o nosso desafio, crescer no espírito. Que Deus te dê um dia muito abençoado. Lembre-se, Ele está dentro de você, dentro de mim. Então, busque Ele aí dentro de você. Busque o que você precisa, fala para Ele, porque Ele está contigo, Ele te ouve. O véu do tempo foi rasgado. Nós não precisamos de porta-voz, nós temos um Pai que está conosco. E quando Jesus ele morreu, ele rasgou, né, o véu do tempo se rasgou, então aquilo que separava o homem de Deus foi tirado. Então hoje ele ouve o meu clamor, quando eu abro a minha boca, quando eu falo com ele, ele vem e restaura a minha sorte. Deus, ele é maravilhoso, coloca isso na sua cabeça, tá bom? Seja templo, seja limpo, seja purificado todos os dias através da palavra do Senhor. Deus fique contigo